Aos 19 anos e ainda virgem, ela foi entregue a um milionário solitário. O que aconteceu na primeira noite mudou tudo entre eles. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que ele fez naquela noite vai te surpreender. O portão de ferro fundido rangeu como advertência quando Heloísa atravessou o umbral da fazenda mais imponente que jamais havia contemplado. Suas mãos tremiam dentro das luvas de renda emprestadas e o vestido branco, 3 tamanhos maior, ajustado com alfinetes por sua prima, roçava o chão de pedra-sabão mineira com um sussurro que parecia contar segredos de outras noivas, outros destinos. Tinha 19 anos e acabava de vender seu futuro. Não da maneira violenta que narram os contos de fadas sombrios, mas da forma silenciosa e desesperada em que as famílias humildes sobrevivem quando as contas médicas se acumulam como nuvens de tempestade e não há guarda-chuva grande o suficiente para se proteger. Sua mãe levava 2 anos lutando contra uma doença que devorava as economias mais rápido do que qualquer um deles conseguia ganhar. Seus irmãos menores precisavam de comida, educação, sapatos que não estivessem rasgados, e seu pai, orgulhoso trabalhador rural do sertão mineiro, havia esgotado todas as opções antes de aceitar a proposta do intermediário. Sua filha mais velha, em troca de uma quantia que apagaria as dívidas e garantiria tratamento médico por anos. O homem que esperava ao final do corredor de azulejos portugueses antigos não era um monstro das histórias que sua avó costumava contar junto à fogueira. Altair Cavalcante tinha 35 anos, cabelos escuros com primeiros fios prateados nas têmporas e olhos cor-de-mel que pareciam guardar tempestades antigas. Era alto, de constituição atlética que falava de alguém que encontrava refúgio em atividade física e vestia terno italiano que provavelmente custava mais que tudo o que ela havia ganho em sua vida. Mas o que mais a impactou não foi sua aparência, e sim a tristeza que emanava dele como perfume invisível. Uma melancolia tão profunda que havia transformado a fazenda inteira em mausoléu de luxos. Quando a pesada porta do quarto matrimonial se fechou atrás dela naquela primeira noite, Heloísa sentiu que o ar abandonava seus pulmões. O cômodo era vasto, decorado com móveis que pareciam pertencer a um museu. Paredes cor de marfim adornadas com pinturas de mestres antigos e uma cama com dossel que dominava o espaço como trono de jacarandá e seda grená. O cheiro de café recém-passado subia da cozinha, misturando-se com o aroma de couro de livros antigos que forravam uma parede inteira. Luminárias de cristal projetavam luz âmbar que fazia brilhar cada superfície polida. Altair permaneceu junto à janela, olhando para as montanhas de Minas Gerais que se estendiam na escuridão, luzes de pequenas cidades distantes, piscando como estrelas caídas na terra. Quando finalmente falou, sua voz era suave, quase cansada. Sente-se, por favor. Apontou para uma poltrona de veludo verde esmeralda junto à lareira apagada. Heloísa obedeceu porque não sabia o que mais fazer e observou como ele se sentava em outra cadeira à sua frente, mantendo distância respeitosa. Sei que essa situação não é o que você sonhou para sua vida, começou, e algo em seu tom sugeria que também não era o que ele havia sonhado. Preciso que entenda algo fundamental. Não espero nada de você. Nada físico, nada emocional além de companhia ocasional em eventos públicos onde minha ausência de esposa gera. Comentários. Heloísa piscou, confusa. Não era isso que lhe haviam advertido. Não eram essas as palavras que esperava escuchar. Então por quê? Por que casar com você? Completou ele, e um sorriso amargo curvou seus lábios. Porque minha família, embora distante, tem expectativas. Porque os sócios comerciais fazem suposições sobre homens da minha idade que vivem sozinhos. Porque estava cansado de explicar, de justificar, de inventar desculpas. Levantou-se, caminhou até um móvel bar de mogno entalhado, serviu 2 doses de cachaça artesanal envelhecida. Ofereceu uma a ela, que aceitou embora raramente bebesse. Você terá seu próprio quarto, sua própria ala da casa. Liberdade total para estudar, ler, explorar. Receberá uma mesada mensal para gastos pessoais. O único pedido é que apareça em jantares de negócios ocasionais, eventos beneficentes, algumas reuniões familiares ao ano.
Podemos interpretar nossos papéis em público e viver como estranhos educados em privado. Heloísa bebeu um gole da cachaça. O líquido forte queimou suavemente sua garganta, aquecendo-a por dentro. Estudou o homem à sua frente, procurando o engano, a armadilha escondida. Mas só encontrou cansaço genuíno e algo mais profundo que não conseguia nomear. E se eu quiser ir embora? Perguntou, voz apenas um sussurro. Algum dia? Então você vai embora. Respondeu ele simplesmente, com dinheiro suficiente para começar onde quiser, como quiser. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ser. Ninguém oferecia liberdade sem correntes invisíveis. O que aconteceu? Ousou perguntar. O que te fez tão... sozinho? Os olhos cor-de-mel encontraram os dela. E por um momento, Heloísa vislumbrou abismos de dor cuidadosamente escondidos. A vida, suponho. As escolhas erradas e as pessoas que vão embora sem dar explicações. Não elaborou, e ela não pressionou. Havia aprendido em seus 19 anos que algumas feridas eram profundas demais para expor a estranhos, mesmo a estranhos com quem você compartilhava sobrenome e endereço. Naquela noite, dormiu em um quarto que era maior que toda sua casa, no interior de Minas, entre lençóis de algodão egípcio que cheiravam a lavanda e promessas impossíveis. E enquanto a lua projetava sombras prateadas no teto, com molduras barrocas, perguntou-se se acabava de escapar de uma prisão para entrar em outra, ou se talvez, apenas talvez, havia encontrado algo mais estranho. Um refúgio compartilhado com outro náufrago no oceano da solidão humana. Nos pactos mais frios, às vezes, germinam as sementes dos afetos mais cálidos. As primeiras 6 semanas transcorreram como balé de evitação elegante. Heloísa aprendeu os ritmos da fazenda. Altair tomava café às 7, ela às 8:30. Ele trabalhava em seu escritório até às 3 da tarde, almoçava ligeiro com o prato que a cozinheira lhe deixava coberto, depois saía para reuniões que o mantinham fora até a noite. Ela explorava a casa como arqueóloga em ruínas de civilização desconhecida, descobrindo sala após sala, cheia de arte, antiguidades e silêncio. A biblioteca se tornou seu santuário. 3 paredes forradas de estantes que chegavam até o teto com molduras de gesso, escada deslizante de madeira escura para alcançar volumes superiores, janelas arqueadas que davam para o vale onde o ribeirão cortava morros de pedra. Havia primeiras edições de Drummond, coleções completas de Cecília Meirelles, traduções de Neruda que cheiravam a tabaco e nostalgia. Uma tarde, enquanto folheava Sentimento do Mundo, algo caiu entre as páginas. Era um desenho delicado, executado em nanquim sobre papel de aquarela. Uma mulher jovem segurando jasmins, cabelo escuro caindo em ondas sobre seus ombros, olhos que pareciam conter tempestades de mar. O traço era íntimo, feito por mão que conhecia cada curva daquele rosto. No verso, uma data de 12 anos atrás e uma inicial. L. Heloísa observou o desenho por longo tempo, perguntando-se quem era aquela mulher, o que havia acontecido 12 anos atrás, por que Altair guardava esta lembrança específica neste livro específico. Não era seu lugar perguntar. Então devolveu cuidadosamente o desenho ao seu esconderijo entre versos de Drummond. Mas começou a notar coisas. Fotografias em porta-retratos de prata viradas de cabeça para baixo nas estantes do salão. Um quarto no 2º andar, no fim do corredor leste, cuja porta permanecia sempre fechada. A forma como Altair evitava passar por certo corredor, onde a luz da tarde criava padrões dourados no piso de tábua corrida. Como seu olhar se desviava de certas pinturas nas paredes, como se vê-las causasse dor física. A fazenda tinha 23 cômodos, e ela começou a entender que cada um guardava fantasmas de vida anterior. Os jantares eram exercícios de cortesia estudada. Sentavam-se em extremidades opostas de mesa de jacarandá, que podia acomodar 16 pessoas, com castiçais de prata projetando sombras dançantes em paredes forradas de papel de parede damasco cor de vinho. A louça de porcelana colonial tinia, talheres de prata roçavam cerâmica, e entre eles se estendia silêncio educado, pontuado por observações sobre o clima, a comida, trivialidades seguras que não tocavam nada real. Como foi seu dia?
Perguntava ele porque assim se fazia. Tranquilo. Li na biblioteca, respondia ela, porque era verdade. Algo interessante? Poesia de Drummond. Assentimento. Silêncio. Som de vinho sendo servido por Zuleika, a governanta de 60 anos que trabalhava para a família há décadas, e observava suas interações com expressão indecifrável. Uma noite, Heloísa se atreveu além do seguro. Por que você coleciona poesia? Altair levantou o olhar de seu frango com quiabo, surpreso por pergunta que roçava território pessoal. Porque é a única coisa que consegue nomear sentimentos para os quais não tenho palavras, respondeu finalmente. Você lê muito? Quando posso. Antes trabalhava 14 horas por dia entre o mercadinho e cuidar da minha mãe. Ler era escape. Algo mudou em sua expressão, suavizando-se quase imperceptivelmente. Você não precisa mais escapar de nada. Esta biblioteca é sua tanto quanto minha. De que você escapa? Perguntou ela, audaciosa pela primeira vez. Ele deixou os talheres com cuidado deliberado. Olhou para a janela onde chuva começava a bater nos vidros. De lembranças que doem mais que sua ausência, disse simplesmente, e ela entendeu que a conversa havia terminado. Mas algo havia começado. Rachadura minúscula em muros cuidadosamente construídos. O primeiro evento público chegou na 8ª semana. Jantar beneficente em São Paulo para arrecadar fundos para o hospital pediátrico. Heloísa experimentou 5 vestidos antes de escolher um azul marinho que a governanta insistiu que lhe ficava perfeito, realçando olhos que Zuleika descrevia como cor de céu de tempestade. No carro, Altair dirigia em silêncio seu Mercedes preto, luzes da cidade passando como cometas. Ela olhava suas mãos no volante, fortes, mas elegantes, notando pela primeira vez uma cicatriz fina no dorso da mão direita. Eles estarão curiosos, avisou ele. Alguns serão cruéis. Ignore-os. Estou acostumada a ser julgada, respondeu ela. Quando você é pobre em cidade pequena, todo mundo tem opinião sobre cada decisão que você toma. E isso será diferente. A crueldade dos ricos vem embrulhada em bons modos. E ele tinha razão. O jantar era espetáculo de riqueza. Lustres de cristal importado, orquídeas, garçons oferecendo champanhe em taças que provavelmente valiam mais que seu antigo salário mensal. As mulheres usavam joias que poderiam financiar clínicas inteiras. Os homens conversavam sobre investimentos em imóveis e ações na bolsa. Heloísa se sentia como fraude em vestido emprestado quando a mulher se aproximou. Era mais velha, talvez 50 anos, com pérolas do tamanho de uvas e sorriso que não chegava aos seus olhos. Então esta é a nova senhora Cavalcante, disse, voz melosa com veneno destilado. Que corajosa, casando-se por dinheiro tão abertamente. Embora suponho que quando você vem de... Onde era mesmo? Alguma cidadezinha do interior de Minas? Não tem muitas opções, não é? O salão pareceu parar. Heloísa sentiu o sangue abandonar seu rosto, palavras de defesa emperrando em sua garganta. Então sentiu o calor de uma mão na parte baixa de suas costas. Eugênia, disse Altair, voz suave, mas com fio de aço. Que surpresa vê-la aqui. Pensei que depois do escândalo do seu marido com aquela atriz de novela, você preferiria manter um perfil baixo. A mulher empalideceu, seu sorriso se transformando em careta. Agora, se nos dá licença, continuou ele guiando suavemente Heloísa em direção a outro grupo. Preciso apresentar minha esposa a pessoas que realmente agregam algo positivo a este evento. Não foi até estarem no carro, voltando pela marginal sob lua cheia, que ela encontrou sua voz. Você não precisava me defender. Precisava sim. Esse tipo de crueldade não merece silêncio. Por quê? Tecnicamente ela não estava errada. Ele parou o carro em um mirante com vista para a cidade, luzes de São Paulo cintilando na escuridão. Ela estava errada. Você se casou comigo porque sua família precisava de ajuda. Isso não te faz mercenária, te faz filha devotada. Há diferença enorme entre ambição egoísta e sacrifício por amor aos outros. Era a primeira vez que alguém enquadrava sua decisão como algo que não fosse vergonha. Obrigada, sussurrou. Não me agradeça. Só te tratando com a dignidade básica que todos merecem. Voltaram à fazenda em silêncio mais confortável que antes.
E quando se despediram no corredor que separava seus quartos, Heloísa notou que ele tinha olhos cor de mel mesmo na escuridão, refletindo a luz tênue dos apliques Art Nouveau nas paredes. Os primeiros passos rumo à compreensão mútua sempre doem, porque exigem mostrar feridas que preferíamos manter escondidas. O terceiro mês trouxe mudanças sutis, mas significativas. Altair começou a deixar livros específicos na mesinha junto à cadeira favorita de Heloísa na biblioteca. Nunca com bilhetes, nunca com explicação, apenas edições lindas de Adélia Prado, contos de Clarice Lispector, ensaios de Marilena Chauí, como se estivesse compartilhando pedaços de sua alma através de palavras de outros. Heloísa respondia de formas igualmente silenciosas, flores de jasmim prensadas entre páginas, marcadores feitos à mão com papel colorido que encontrava na papelaria da cidade, pequenos origamis que aprendeu de tutoriais na biblioteca pública durante visita semanal, que Altair insistia que ela fizesse com o motorista. Era conversa sem palavras, intimidade construída sobre gestos em vez de declarações. Uma tarde de tempestade particularmente violenta, que fazia estremecer as janelas e escurecia o vale como cortina de carvão, Heloísa o encontrou parado em frente à porta fechada do segundo andar. Seus ombros estavam curvados de forma que ela nunca tinha visto, vulnerabilidade crua transformando o empresário sempre composto em simplesmente homem, carregando dor antiga. Trovões sacudiam a estrutura da fazenda. Relâmpagos iluminavam corredores em flashes estroboscópicos. Faz 12 anos amanhã, murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. Heloísa não perguntou o que havia acontecido 12 anos antes. Simplesmente ficou ali, presença silenciosa a 3 metros de distância, oferecendo companhia sem exigir explicações. Depois de uma eternidade medida em batimentos cardíacos e trovões, ele falou sem olhar para ela. Se chamava Lívia. Era artista, brilhante, cheia de vida de formas que eu nunca fui. Nos casamos quando eu tinha 23, ela 22. Durante 2 anos foi perfeito. E então, um dia, ela simplesmente foi embora. Carta de despedida na mesa do café da manhã, roupas desaparecidas do armário, ateliê cheio de obras pela metade. Nunca soube por que de verdade. Nunca houve fechamento. Você procurou respostas? Durante anos. Detetives particulares, ligações para cada contato que compartilhávamos, perguntas em cada galeria onde ela expunha. Como se tivesse sido abduzida por extraterrestres. E então um dia recebi papéis de divórcio pelo correio. Nem ao menos um bilhete adicional. Só assinatura legal e endereço de advogado em São Paulo. Sinto muito. Eu também. Mas não por ela ter ido embora. Eventualmente entendi que ela tinha direito de ser feliz, mesmo que não fosse comigo. Sinto por ter me tornado um fantasma vivo depois. Por deixar que aquele abandono me definisse durante 12 anos. Relâmpago iluminou o corredor e Heloísa viu lágrimas silenciosas em suas bochechas. Não consigo abrir essa porta, confessou. Tentei 1000 vezes em 12 anos. E não consigo. Então não abra, disse ela suavemente. Ainda não. Quando estiver pronto, se algum dia estiver, ela estará aqui. Ele finalmente a olhou, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Como alguém de 19 anos é tão sábia? Porque cresci rápido. Quando sua mãe está morrendo e seus irmãos pequenos te olham como única adulta confiável, você não tem o luxo de ser criança. Você não deveria ter precisado crescer tão rápido. Mas cresci. E aqui estamos, 2 pessoas que cresceram rápido demais por razões diferentes, compartilhando casa grande demais para nossas solidões individuais. Algo nessas palavras quebrou algo nele. Altair fechou a distância entre eles e pela primeira vez desde o beijo casto na cerimônia matrimonial, a tocou. Não com paixão, mas com ternura devastadora. Abraço que falava de gratidão, solidão compartilhada e compreensão mútua que não precisava de nomes elaborados. Ela o abraçou também, sentindo tensão drenar de músculos tensos, ouvindo respiração irregular junto ao seu ouvido. Ele cheirava a cedro e café, e algo indefinível que só podia ser descrito como Altair. Permaneceram assim, até que a tempestade começou a se acalmar.
deixando apenas chuva suave contra as janelas e trovão ocasional distante. Aquela noite marcou mudança invisível, mas fundamental. Começaram a jantar não em extremidades opostas da mesa longa, mas sentados em ângulo um do outro, onde podiam conversar sem gritar. Falavam de coisas reais, infâncias, arrependimentos, sonhos abandonados e esperanças secretas. Ele confessou que estudou arquitetura antes de herdar o negócio da família de processamento de café, que ainda sonhava em projetar prédios que fizessem as pessoas chorar de beleza. Ela compartilhou que sempre quis estudar história da arte, entender como a humanidade expressava sua dor e alegria através dos séculos. «Por que não faz isso agora?» perguntou ele. «Estudar, quero dizer». «Como? Não tem o ensino médio completo e as universidades?» «Podemos contratar tutores para completar os requisitos. A Universidade de São Paulo tem programa excelente de História da Arte. Você poderia se inscrever para o próximo ano». «Por que você faria isso?» «Porque você é minha esposa, não minha prisioneira, e porque merece perseguir seus sonhos tanto quanto qualquer pessoa». Heloísa sentiu algo perigoso florescer em seu peito. Esperança. Na manhã seguinte, 12 anos depois de Lívia ter ido embora, Heloísa encontrou Altair no jardim, plantando jasmins brancos sob a janela do quarto fechado. Não disse nada, apenas se ajoelhou ao seu lado e ajudou a cavar a terra úmida, suas mãos trabalhando em sincronia, enquanto o sol de Minas aquecia suas costas. Às vezes, a cura não chega como epifania, mas como decisão diária de continuar respirando, continuar plantando flores, continuar escolhendo vida sobre morte emocional. A governanta Zuleika tinha jeito particular de compartilhar informação sem parecer que fofocava. Entregava toalhas limpas com comentários casuais, servia café com observações que pareciam inocentes, mas continham verdades cuidadosamente dosadas. Numa quinta-feira de manhã, enquanto Heloísa tomava café na varanda com vista para os cafezais que desciam à encosta, Zuleika colocou geleia caseira de jabuticaba, com comentário aparentemente casual. «Minha prima trabalha limpando o Instituto de Arte em São Paulo. Diz que o Sr. Cavalcante financia bolsas para 30 estudantes todo ano. Anonimamente, é claro, nunca quer reconhecimento». Heloísa parou de passar manteiga na sua broa de fubá. «Que instituto?» «O da Rua Augusta, perto do MASP. Equipamento, materiais, até moradia para jovens sem recursos de todo o Brasil. Faz isso há 7 anos. Depois que Zuleika se foi, Heloísa permaneceu imóvel, processando. O homem que todos descreviam como misantropo, ermitão rico nas montanhas de Minas, dedicava fortunas silenciosas a elevar artistas esquecidos. A contradição era tão marcada que doía. Aquela tarde, durante caminhada pela propriedade, encontrou evidência adicional. Em prédio anexo que pensava ser tulha antiga de café, descobriu sala transformada em galeria improvisada. Pinturas, esculturas, instalações de artistas desconhecidos, cada obra com pequena placa identificando artista, ano e nota escrita à mão por Altair. Promissor, técnica excepcional, visão única. Ele estava curando coleção de esperanças alheias. Quando ele chegou aquela noite, encontrando-a ainda na galeria com as últimas luzes crepusculares douradas às paredes caiadas, pareceu mais envergonhado que incomodado. Zuleika contou. Por que esconde isso? Porque não faço por reconhecimento. Faço por quê? Porque Lívia era artista. Ele assentiu lentamente. Quando ela foi embora, pensei que era porque não a apoiei suficientemente. Estava tão consumido construindo império comercial que ignorei sua necessidade de criar, de se expressar. Então decidi que, se não pude apoiá-la, pelo menos poderia apoiar outros como ela. Isso é lindo. É penitência. Não, corrigiu Heloísa firmemente. Penitência implica castigo. Isso é amor transformado em ação. É diferente. Ele a olhou como se fosse criatura estranha e maravilhosa. Como você faz isso? O quê? Ver bondade onde só vejo culpa. Ela se aproximou, tomando risco de intimidade maior. Colocou a mão suavemente em seu braço. Porque não estou presa no seu passado. Vejo quem você é agora, não quem você acha que falhou em ser antes. A primavera nas montanhas mineiras trazia floração explosiva.
Os campos se cobriam de sempre-vivas, os ipês perfumavam o ar até tonturar, e algo igualmente potente florescia entre duas pessoas que começaram como estranhos contratuais. Altair contratou 3 tutores diferentes para ajudar Heloísa a completar os requisitos educacionais: matemática de manhã, literatura à tarde, história à noite. Ela absorvia conhecimento como terra seca, absorve primeira chuva da estação, faminta de compreensão que sempre lhe negaram as circunstâncias. Ele começou a trabalhar menos horas, aparecendo na biblioteca durante sessões de estudo para simplesmente ler em cadeira próxima, sua presença se tornando conforto mais que distração. Uma tarde, enquanto ela lutava com equações quadráticas que pareciam projetadas para a tortura, ele se aproximou e explicou o conceito com paciência que surpreendeu a ambos. Descobriu que a matemática necessária para a arquitetura lhe havia dado facilidade com números que ela nunca desenvolveu. Tornou-se ritual. Ele chegava às 7, ela apresentava problema que a frustrava. Ele encontrava forma de torná-lo compreensível. Não porque ela precisasse de resgate, mas porque compartilhar conhecimento é forma de intimidade que transcende palavras. O 4º mês concluiu com um acontecimento que mudaria tudo. Ligação no meio da noite. Mãe de Heloísa teve complicação grave. Ambulância a caminho do hospital em Divinópolis. Prognóstico incerto. Heloísa fez mala com mãos trêmulas. Reservou ônibus para a manhã seguinte porque era mais barato que ir de carro. Altair encontrou seu frenesi na cozinha à 1 da madrugada. O que está fazendo? Fazendo café. São 6 horas de viagem. Vou precisar ficar acordada. Ninguém vai dirigir, você vai no meu carro. Não posso aceitar. Não estou oferecendo, estou insistindo, e vou com você. O quê? Não. Você tem trabalho, reuniões, que podem esperar. Ninguém deveria passar por isso sozinha. E foi. O empresário de 35 anos em seu Mercedes, dirigindo estradas rurais de Minas enquanto o amanhecer pintava o céu de púrpura e ouro. Chegaram ao hospital enquanto a família de Heloísa se congregava na sala de espera, com paredes verde institucional e cheiro de desinfetante que tentava mascarar medo. Seu pai a abraçou com força, que falou de alívio. Seus irmãos se agarraram às suas pernas. E Altair, depois de apresentações desajeitadas, simplesmente se instalou em cadeira de plástico dura e sacou livro de poesia do bolsão interno de sua jaqueta. Durante 3 dias permaneceu. Comprava café das máquinas para todos, conversava com médicos usando vocabulário médico que aprendeu pesquisando a condição de sua mãe. E toda noite lia poesia de Drummond em voz baixa para a mulher inconsciente na cama de hospital, acreditando em teorias de que pacientes escutam mesmo sob sedação. Heloísa o observava interagir com sua família, este homem que supostamente não sabia como se conectar com pessoas, brincando suavemente com seus irmãos sobre futebol, escutando pacientemente seu pai descrever técnicas de agricultura que claramente não lhe interessavam, mas fingia fascinação educada. Na 3ª noite, quando a mãe finalmente acordou e estabilizou, o pai de Heloísa puxou Altair de lado no corredor. Obrigado por cuidar da minha filha. Ela cuida de si mesma muito bem. Eu sei, mas é bom que ela tenha alguém que também cuida dela. Voltaram para a fazenda sob estrelas que pareciam mais brilhantes que nunca. Heloísa estava exausta, aliviada, emocionalmente espremida. Encostou a cabeça contra a janela fria, observando a paisagem passar na escuridão. Por que você fez isso? Perguntou finalmente. Não tinha obrigação. Nem tudo na vida tem a ver com obrigações. Às vezes fazemos coisas simplesmente porque sentimos que é certo. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Então as pessoas na sua vida eram tolas. Você merece esse tipo de apoio. Algo mudou naquela noite. A rachadura nos muros cuidadosamente construídos se alargou o suficiente para que a luz filtrasse através. As crises não criam caráter, elas o revelam. E às vezes descobrimos que a pessoa ao nosso lado é melhor do que jamais ousamos esperar. O 5º mês trouxe calor prematuro às montanhas de Minas. Os dias se esticavam longos e dourados, e as noites permaneciam mornas, mesmo depois da meia-noite. Era tipo de clima que convidava a varandas e conversas que duravam horas, que baixavam defesas,
porque o mundo mesmo parecia mais suave. Heloísa havia aprovado seus exames de equivalência com notas excepcionais. A inscrição para a Universidade de São Paulo estava completa, redação pessoal polida até brilhar como espelho, cartas de recomendação de seus tutores tão efetivas que até ela se impressionou. Para comemorar, Altair sugeriu jantar na varanda superior, a que dava vistas panorâmicas do vale inteiro. Zuleika preparou banquete mineiro, bolinho de feijão com pimenta para começar, frango com quiabo e angu como prato principal, e doce de leite com queijo Minas, que tinha aquele ponto de contraste perfeito entre doce e salgado. Vinho do Porto, naturalmente, de vinícola que sua família tinha conexões comerciais há gerações. Ele explicou notas de sabor com paixão que raramente mostrava, falando de negócios. Toques de frutas vermelhas, taninos suaves, final longo que deixava memória no paladar. Você já quis ser sommelier em vez de empresário? Perguntou ela, observando como a luz das velas brincava em suas feições. Quis ser muitas coisas, arquiteto, como te disse. Também pensei em ensinar história da arte, irônico considerando que agora você vai estudar isso. Nunca é tarde para mudar de direção. Aos 35, com o império comercial esperando decisões diárias, é um pouco tarde. Isso te faz feliz? O negócio, quero dizer. Pausa longa. Ele girou a taça de vinho observando o líquido rubi capturar luz trêmula. Me dá propósito. Não sei se é a mesma coisa que felicidade. E o que te faria feliz? Honestamente, não sei. Passei tanto tempo sobrevivendo emoções que esqueci como perseguir alegrias. Heloísa sentiu o peso daquela confissão. Levantou-se, caminhou até a beira da varanda, onde o gradil de ferro separava a civilização de vazio. O vale se estendia escuro embaixo, salpicado de luzes de cidades como constelações terrestres. Quando era criança, começou, voz suave mas clara. Costumava escapar para o campo atrás da nossa casa. Havia colina pequena com pé de pequi retorcido por anos de vento. Sentava lá e olhava para o horizonte, imaginando vida diferente. Não riqueza necessariamente, só liberdade para escolher. Ele se aproximou, posicionando-se ao seu lado com cuidado de não invadir espaço pessoal. Você escolheu isso? Ou foi só mais uma ausência de escolha? Não escolhi as circunstâncias que me trouxeram aqui. Mas todo dia, desde então, escolhi ficar. É diferente. Por que ficar? Era a pergunta que ela se fazia constantemente. Tinha seu próprio dinheiro agora, suficiente para alugar apartamento em São Paulo, começar vida independente. O acordo original não a obrigava a permanecer além dos primeiros meses. Porque descobri que solidão compartilhada dói menos que solidão isolada, respondeu finalmente. E por quê? Acho que te entendo de formas que outros não entendem. O que você acha que entende de mim? Ela se virou para encará-lo e, pela primeira vez, manteve contato visual sem se desviar. Que seu maior medo não é que alguém te abandone de novo. É que você nunca deixou Lívia ir embora de verdade, então continua preso no momento da partida, incapaz de avançar porque parte de você ainda espera a explicação que nunca virá. A verdade caiu entre eles como pedra em lago, ondulações se estendendo no silêncio. Porra, sussurrou ele. Como? Porque eu fiz o mesmo. Quando era adolescente, me apaixonei por garoto da cidade. Bernardo. Era lindo, gentil. Prometeu que iríamos embora juntos, começaríamos vida nova em Belo Horizonte. E então, uma manhã, ele simplesmente foi embora. Sem despedida, sem explicação. Descobri depois que havia conseguido emprego em São Paulo. Conheceu outra pessoa, nunca olhou para trás. Durante anos me culpei, procurando o que tinha feito de errado para merecer ser descartada tão facilmente. Quando você parou de se culpar? Quando entendi que as escolhas dele não me definiam. Sua incapacidade de me valorizar não determinava meu valor. Altair respirou fundo, e ela viu decisão se formar em seus olhos cor de mel. Vem comigo. Guiou-a de volta ao interior, subiram escadas até o segundo andar, pararam em frente à porta fechada que ela havia visto, mas nunca cruzado. Com mão que tremia ligeiramente, ele sacou chave do bolso. Inseriu na fechadura que provavelmente não se abria em 12 anos. A porta se abriu com reclamação de dobradiças desacostumadas. O ateliê era a cápsula do tempo perfeitamente preservada.
Cavaletes sustentavam telas pela metade, pincéis descansavam em potes com água evaporada há muito, tubos de tinta ordenados na mesa de trabalho como soldados esperando comandos. O cheiro havia mutado com os anos. Terebintina rançosa, tela envelhecida, poeira acumulada como neve sobre cada superfície. Pinturas cobriam as paredes. Maioria abstratas, explosões de cor que sugeriam emoções mais que formas. Mas algumas eram retratos. Altair mais jovem, sorrindo de forma que Heloísa nunca o tinha visto. Altair lendo, perfil banhado em luz dourada. Altair dormindo, vulnerável de formas que acordado nunca permitia. Ela era brilhante, disse ele voz áspera. Talento genuíno, não só passatempo de rica. E eu estava tão obcecado construindo o império que a deixava sozinha neste quarto por dias inteiros. Quando tentava compartilhar seu trabalho, eu escutava pela metade enquanto checava e-mails. Fui marido péssimo, Heloísa. E quando ela foi embora, pensei que era porque finalmente viu claramente quão inadequado eu era. Posso? Perguntou ela, apontando para a carta emoldurada na parede, única coisa que parecia agregada depois da partida original. Ele assentiu. Heloísa leu palavras escritas com caligrafia elegante. Altair, não consigo continuar sendo quem você precisa que eu seja. Estou me afogando nesta vida perfeita. Não é sua culpa. É simplesmente quem eu sou. Preciso de caos. Preciso de luta. Preciso de Paris ou Nova York ou qualquer lugar onde eu possa falhar espetacularmente, em vez de ter sucesso confortavelmente. Por favor, não me procure. E por favor, não se feche para o mundo. Promete que vai viver de verdade, não só existir. Vou te amar sempre de forma que talvez você não merecesse, porque te amava o suficiente para te deixar encontrar algo melhor que eu. Ellie, nunca prometi, confessou ele. Não vivi de verdade. Só existia exatamente o que ela me pediu para não fazer. Heloísa colocou mão sobre sua bochecha, gesto audacioso que surpreendeu a ambos. Então comece agora. 12 anos é penitência suficiente por pecado de amar imperfeitamente. Como? Deixando ela ir. De verdade. Não fechando esta porta para sempre, mas permitindo que seja memória em vez de altar. Os olhos dele se encheram de lágrimas que brilharam, mas não caíram. Não sei como. Você começa com um ato pequeno, um pincel movido, uma pintura virada para a parede, um gesto que diz, isso foi importante, mas não me define. E amanhã você faz outro ato pequeno. E eventualmente a sala muda sem que você tenha destruído o que foi. Permaneceram no ateliê, até que a lua se elevou o suficiente para derramar luz prateada pela janela, iluminando obras de mulher que foi embora e deixou 2 pessoas feridas em seu despertar. Homem que aprendeu solidão, garota que eventualmente se tornou mulher disposta a ajudá-lo a lembrar conexão. Os fantasmas só têm o poder que damos a eles, e libertá-los não significa esquecer, mas escolher viver apesar da memória da perda. A notícia chegou com um mensageiro inoportuno, na forma do irmão mais velho de Heloísa, Reginaldo, que apareceu sem aviso prévio na porta da fazenda durante chuvosa tarde de junho. Zuleika o encontrou na entrada, encharcado e nervoso, pedindo para ver sua irmã. Quando Heloísa desceu, encontrou Reginaldo no vestíbulo pingando sobre a pedra-sabão, com expressão que conhecia bem demais. Desespero mal contido. A mãe está bem? Sim, bom, estável. É outra coisa. Levou-a para o lado, longe de ouvidos curiosos, e confessou em torrente de palavras atropeladas. A família havia acumulado novas dívidas, safras fracassadas, investimento em trator que acabou com defeito, empréstimos que tomaram apostando em recuperação que nunca chegou. Precisavam de mais dinheiro, muito mais. Já receberam o que foi acordado, respondeu Heloísa, sentindo gelo se formar no estômago. Aquilo devia cobrir tudo. Cobriu naquela época, mas as coisas mudaram. Pai investiu mal. Não é minha responsabilidade consertar investimentos ruins do pai. Reginaldo pareceu surpreso pela firmeza na voz de sua irmã. Estava acostumado com Heloísa obediente, a que sempre dizia sim, que se sacrificava sem questionar. Você é família. Família tem que se apoiar. Você me vendeu como gado para pagar suas dívidas.
Não finja que foi apoio familiar. Te conseguimos um bom casamento. Vive como princesa enquanto nós continuamos ralando. A voz elevada atraiu atenção. Altair apareceu de seu escritório, avaliando a situação com um olhar afiado que usava em negociações comerciais. Há algum problema? Reginaldo, intimidado pela presença do homem que financiou sua vida, gaguejou explicação que soava mais como exigência a cada palavra. Altair escutou sem expressão, até ficar claro que a família não pedia ajuda. Exigia mais pagamento por mercadoria que consideravam ter vendido barata. Não, disse Altair simplesmente. Como? Disse não. O acordo original foi cumprido. O que sua família faz com aquele dinheiro não é responsabilidade da minha esposa nem minha. Ela é minha irmã, e você é irmão que a tratou como transação comercial. Diferença é que eu pelo menos a trato com a dignidade que ela merece. Reginaldo ficou vermelho, humilhação colorindo raiva. Pai estava certo. Disse que você se casou com o ricaço porque não tem coração. Esqueceu de onde veio. Algo quebrou dentro de Heloísa. Anos de engolir palavras, aceitar culpas que não eram suas, ser boa irmã, boa filha, boa menina que nunca causava problemas. Tudo colapsou como represa falhando sob pressão de décadas. Eu sei perfeitamente de onde vim, gritou, voz quebrando a cada palavra. Vim de família que me fez trabalhar desde os 12 anos. De pai que bebia o dinheiro que devia ir para a comida. De mãe maravilhosa que adoeceu de estresse de segurar casa com marido inútil. De irmãos que pegavam minhas economias sem pedir. Vim de cidade que cochichava toda vez que eu passava, que me chamava de metida por querer estudar, em vez de casar com o primeiro idiota que me oferecesse gravidez. E sim, me casei com Altair por dinheiro. Mas pelo menos ele nunca me tratou como se eu fosse menos que humana, coisa que vocês fizeram minha vida inteira. Silêncio mortal seguiu a explosão. Reginaldo empalideceu, claramente não esperando resistência. Heloísa, fora. Agora. E diz pro pai que se ele precisa de dinheiro, que arranje trabalho como o resto do mundo. Vamos cortar contato. Você não será mais bem-vinda em casa. Ela riu, som amargo que não reconheceu em si mesma. Nunca fui bem-vinda, só útil. Agora descobri a diferença. Reginaldo foi embora batendo a porta, deixando rastro de água suja na pedra-sabão impecável. Heloísa permaneceu imóvel, tremendo com adrenalina pós-confronto, lágrimas finalmente escapando depois de anos mantendo-as contidas. Deixou-se cair direto no chão, não se importava com vestido molhado ou aparências, só precisava ser pequena por um momento. Altair se ajoelhou ao seu lado, hesitante antes de colocar mão em suas costas. Desculpa, sussurrou ela. Desculpa o drama, a cena. Não se desculpe por defender sua dignidade. Eles acabaram de me cortar da família. Então não eram família de verdade, eram. Família não vem com condições. Amor não deveria ter preço. Ele a ajudou a levantar, guiou-a até a biblioteca, acendeu fogo na lareira, embora não fizesse frio, porque sabia que choque físico precisa de calor. Preparou chá de camomila com mãos que, surpreendentemente, sabiam onde encontrar coisas na cozinha. Sentou ao seu lado no sofá, enquanto ela chorava, não tentando consertar ou minimizar, apenas presente. E quando finalmente palavras puderam se formar, ela perguntou a coisa que a aterrorizava. E se piorar? Se mamãe precisar de cirurgia cara, e eu não ajudar porque estou sendo orgulhosa? Então eu pago diretamente ao hospital sem passar pelo seu pai. Sua mãe é inocente nisso. Mas não vamos negociar com chantagistas emocionais. Por que você é tão bom comigo? A pergunta pareceu surpreendê-lo genuinamente. Porque você merece bondade. E por quê? Ultimamente você não é só minha esposa contratual. Você é minha amiga. Talvez a primeira amiga de verdade que tive em muitos anos. Algo na palavra amiga doeu mais do que deveria. Heloísa não estava pronta para examinar exatamente por quê. Aquela noite, incapaz de dormir, ela vagou até o ateliê. Haviam começado a limpar juntos, ato de cura que Altair comparou a exorcismo gentil. Ela pegou o pincel que Lívia usou 12 anos atrás, mergulhou em tinta fresca e começou a adicionar toques de cor à tela em branco. Não era boa pintora. Seus traços eram desajeitados, pouco inspirados.
mas o ato de criar, de adicionar algo novo ao espaço de abandono, se sentia como rebelião contra tudo que sua família representava. Tradição sufocando o progresso, expectativas esmagando sonhos, amor transformado em obrigação com fatura. Altair a encontrou lá perto da meia-noite, pincel ainda na mão, lágrimas secando nas bochechas. "O que você está pintando?" "Liberdade", respondeu. "Ou pelo menos como imagino que seria." Ele estudou a tela. Explosão de laranjas e vermelhos. Caótica, mas vibrante. Viva de forma que seus retratos familiares perfeitos nunca conseguiram ser. É linda. É horrível. Não tenho talento, mas tenho honestidade. Isso vale mais. Ficou com ela até que primeira luz de aurora pintou o céu de lavanda pálido. Duas pessoas, redefinindo parâmetros de relacionamento que começou como transação e evoluía para algo sem nome, mas real. O preço da autonomia verdadeira é frequentemente solidão temporária. Mas solidão escolhida sempre é preferível à companhia que requer sacrifício da alma. Mas o verão derreteu as montanhas de Minas em paleta de dourados e terras queimadas. Heloísa recebeu carta de aceitação da Universidade de São Paulo, suas mãos tremendo ao abrir envelope com selo oficial. Altair estava em reunião com distribuidores de São Paulo quando o correio chegou. Então, ela teve que guardar a emoção para si mesma por horas que pareceram eternidade. Quando ele finalmente voltou, encontrando-a na varanda observando o pôr do sol pintar colinas de cores impossíveis, soube imediatamente. "Chegou?" Ela se virou, sorriso tão amplo que suas bochechas doíam. "Fui aceita. Bolsa integral por mérito acadêmico. Você não precisa pagar nada." Algo cruzou seu rosto, orgulho genuíno misturado com emoção que não conseguia nomear. "Isso é incrível. Estou tão orgulhoso de você." Sem pensar, ela fechou a distância e o abraçou. Foi abraço de celebração pura, sem agenda romântica, só alegria precisando de expressão física. Mas quando seus braços se fecharam ao redor dela, devolvendo o abraço com calor que fazia pulso acelerar, algo mudou no ar entre eles. Se separaram rapidamente, conscientes de linha invisível que acabavam de roçar. "Devíamos comemorar", disse ele, voz ligeiramente rouca. "Jantar especial, o que você quiser. Podemos ir para a cidade? Não lugar chique, mas restaurante de comida mineira de verdade onde o pessoal local come." Ele pareceu surpreso, mas satisfeito. "Não quer estrear restaurante com estrela Michelin? Quero sentir vida real. Passei meses em fazenda linda, mas isolada. Quero barulho, multidões, torresmo feito na hora pela senhora que faz isso há 50 anos. Meia hora depois, estavam em pequeno restaurante na cidade, lugar com paredes amarelas descascadas, panelas de barro penduradas das vigas e garçons que gritavam pedidos em sotaque fechado do interior. Altair, em jeans e camisa simples que ela nunca o tinha visto usar, parecia anos mais jovem, menos empresário e mais simplesmente homem aproveitando cerveja barata e torresmo com limão. "Costumava vir aqui quando tinha 20 anos, confessou, antes de herdar o negócio, quando ainda acreditava que podia ser diferente do meu pai. O que aconteceu? Pai teve infarto. Tinha 38 anos, jovem demais para morrer, mas teimoso demais para cuidar da saúde. E de repente eu tinha empresa familiar, centenas de funcionários dependendo de mim. Expectativas da comunidade inteira. Lívia e eu éramos casados há 6 meses. Tudo colapsou muito rápido. Ela não te apoiou? Tentou do jeito dela. Mas ela era artista livre, e eu me tornei homem de negócios preso. Éramos ímãs com polos errados, nos repelindo sem querer. A partida dela foi inevitável, suponho. Só não vi vir." Heloísa mordeu a azeitona, saboreando mistura salgada e amarga. "E agora? Se pudesse escolher qualquer vida, o que escolheria?" Ele a olhou diretamente, e ela sentiu intensidade daquele olhar em lugares que não deveria. "Honestamente não sei. Durante anos fui definido pela perda. Agora há algo diferente. Não consigo nomear ainda." Comeram em silêncio mais confortável, escutando conversas ao redor, risadas de locais comemorando vitória do time de futebol local. Violeiro no canto, tocando moda de viola com sentimento cru. Quando voltaram, ligeiramente tontos de cerveja e ar fresco de noite,
Altair parou o carro no mirante favorito antes de chegar à fazenda. Luzes do vale piscavam embaixo como reflexo do céu estrelado acima. Obrigada, disse ela, pela melhor noite que tive em... não consigo lembrar quanto tempo. Comemorando a aceitação universitária em restaurante barato, seus padrões são preocupantemente baixos. Não é sobre onde, é sobre com quem. As palavras ficaram suspensas entre eles, mais carregadas do que ela pretendia. Ele girou no assento para encará-la, iluminação do painel projetando sombras que faziam suas feições mais dramáticas. Heloísa, preciso te perguntar algo, e preciso honestidade brutal. Sempre sou honesta com você. Você é feliz? Aqui, comigo, nessa situação estranha que criamos? Ela considerou a pergunta cuidadosamente. Felicidade era palavra complicada para alguém que passou maior parte da vida simplesmente tentando sobreviver. Não sei se sou feliz do jeito que os livros descrevem, mas sou. Contente. Sinto que estou crescendo em vez de encolhendo, que todo dia sou versão mais verdadeira de mim mesma. Isso conta? Acho que conta mais que felicidade efêmera. E você? É feliz? Pela primeira vez em 12 anos, não sinto que só estou esperando minha vida terminar. Então suponho que isso também deve contar. Permaneceram no carro até que a temperatura caiu o suficiente para que suas respirações criassem névoa nas janelas. E quando ele finalmente dirigiu últimos quilômetros até casa, suas mãos no volante pareciam menos tensas, seus ombros menos carregados com peso invisível. Aquela noite, antes de se recolherem a quartos separados como sempre faziam, ele a parou no corredor. Você começa a faculdade em setembro. Isso é só 2 meses. Já pensou em se mudar para São Paulo? Estaria mais perto. Você quer que eu vá embora? Não. Deus não. Mas também não quero ser razão pela qual você não vive experiência universitária completa. São Paulo fica a 3 horas de carro. Posso ir às aulas, voltar para casa. A não ser que você prefira espaço. Não prefiro isso de jeito nenhum. Então fico. Esta é minha casa agora, você é. Parou antes de completar pensamento perigoso. Sou o quê? Pressionou ele, voz suave. Minha pessoa favorita. É estranho admitir isso sobre o próprio marido contratual? Ele riu o som genuíno que raramente emitia. Acho que é a coisa menos estranha que admitimos nesse relacionamento completamente estranho. Se separaram com sorrisos que levaram a sonhos mais doces que o usual. Às vezes, os melhores relacionamentos são os que crescem sem agenda, florescendo em espaços entre obrigação e escolha, construindo pontes onde antes só havia contratos. Setembro chegou com primeira brisa fresca que prometia fim do calor implacável do verão. Heloísa começou aulas na Universidade de São Paulo, acordando antes da aurora para pegar a estrada sinuosa que conectava o interior de Minas, com a metrópole onde prédios dominavam paisagem como lembrança de progresso vertiginoso. Seus professores eram apaixonados, seus colegas diversos e os materiais mais fascinantes que qualquer coisa que havia imaginado. História da arte não era só memorizar datas e nomes, mas entender a humanidade através de lente de criatividade, ver como gerações expressaram dor, alegria, esperança mediante pigmento e pedra. Mas algo estava mudando nela, transformação que não podia ignorar mais. Toda tarde, dirigindo de volta para a fazenda, sentia antecipação crescente. Não pela casa bonita ou biblioteca extensa, mas pelo momento em que cruzaria a porta e encontraria Altair esperando, usualmente com um livro na mão e expressão que se iluminava ligeiramente ao vê-la. Haviam desenvolvido o ritual. Ele perguntava sobre seu dia, ela descrevia aulas em detalhe, talvez excessivo, e ele escutava com atenção que ninguém jamais lhe deu. Uma noite de outubro, depois de aula particularmente intensa sobre simbolismo em pintura barroca brasileira, ela chegou em casa encontrando sala de música aberta. Música fluía ao corredor, notas de piano tocadas com habilidade que não sabia que ele possuía. Aproximou-se silenciosamente, observando da porta. Altair estava perdido na música, olhos fechados, dedos dançando sobre teclas em peça, que reconheceu como Noturno de Chopin. A imagem era tão íntima, tão vulnerável, que sentiu como se estivesse espiando o momento sagrado.
Quando a última nota se desvaneceu, ele abriu olhos e a encontrou olhando. Não sabia que você tocava, disse ela. Não toco. Não desde muito tempo. Lívia costumava pedir que eu tocasse enquanto pintava. Dizia que música a ajudava a ver cores com mais clareza. Por que hoje? Porque estava pensando em algo que você disse, sobre liberdade parecendo explosão de laranjas e vermelhos, e quis ver se conseguia capturar esse sentimento em música. Conseguiu? Não sei, pareceu? Ela entrou completamente na sala, aproximando-se do piano onde ele ainda estava sentado. Soou como? Anseio. Como querer algo que você não sabe se tem permissão para desejar? Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles, eletricidade que ignoraram durante meses, agora impossível de negar. Heloísa, começou voz rouca. Eu preciso. Telefone dela tocou, quebrando o momento. Era Zuleika, voz urgente reportando que tubulação estourou na ala leste, inundando vários quartos. A crise doméstica exigiu atenção imediata e momento se perdeu, mas consciência despertada persistiu, crescendo a cada interação. Uma semana depois, durante jantar onde velas projetavam sombras dançantes, ele mencionou casualmente que sócio de negócios perguntou se ela assistiria a gala em São Paulo em novembro. Você não tem que ir se não quiser, acrescentou rapidamente. Já não precisa fazer essas aparições por obrigação. Você quer que eu vá? Seria mais agradável com você lá. Esses eventos são tortura insuportável de conversas vazias e networking forçado, mas pelo menos com você a ilha de sanidade onde me refugiar. Só sanidade. O que mais seria? Ela não respondeu porque temia que resposta honesta mudaria tudo. Em vez disso, aceitou ir e passou as próximas semanas distraída de formas que seus professores começaram a notar. Sua concentração nas aulas se desvanecia, encontrando-se rabiscando margens de cadernos em vez de fazer anotações, essas margens invariavelmente se enchendo com esboços inconscientes de mãos tocando piano. Perfil familiar à luz de vela, olhos cor-de-mel que a perseguiam acordada e dormindo. A gala em São Paulo foi assunto elaborado em hotel 5 estrelas, salão de baile que parecia projetado para impressionar mais que acolher. Heloísa usava vestido cor esmeralda que Zuleika insistiu fazia seus olhos brilharem como o mar em tempestade. Altair, em smoking perfeitamente cortado, parecia pertencer a aquele mundo de luxo e privilégio, mas quando a tomou pelo braço para entrar, ela sentiu tensão em seus músculos, viu microexpressão de mal-estar que provavelmente ninguém mais notaria. Está tudo bem? Murmurou. Esses eventos me lembram quem eu deveria ser. Herdeiro de império, networker expert, versão de mim mesmo que construí para sobreviver depois que ela foi embora. Às vezes sinto falta de ser simplesmente Altair, não a marca Cavalcante. Para mim você sempre é só Altair, respondeu suavemente. O olhar que ele lhe deu fez algo em seu peito apertar dolorosamente. A noite transcorreu em sequência de conversas forçadas, sorrisos diplomáticos e navegação de dinâmica social complexa. Mas toda vez que ele apresentava a Heloísa, não era como minha esposa por conveniência, mas simplesmente minha esposa, com posse suave no pronome que não estava lá meses atrás. Durante momento roubado na sacada, enquanto festa continuava dentro, ela encontrou coragem para perguntar coisa que a atormentava. Você alguma vez se arrepende de ter casado comigo, dessa situação estranha que criamos? Ele se virou para encará-la completamente, luzes de São Paulo piscando na escuridão atrás dele. Me arrependo de muitas coisas na minha vida, Heloísa. Arrependo de não ter sido o marido melhor para Lívia quando a tive. Arrependo de anos desperdiçados em autopiedade. Mas casar com você, embora tenha começado como transação fria, é a única coisa que não lamento. Por quê? Porque você me trouxe de volta à vida, não de golpe, mas gradualmente, como primavera derretendo gelo invernal. Me ensinou que fechamento não é proteção, é prisão autoimposta. E agora? Agora o quê? Agora tenho problema diferente. Qual? Seus olhos procuraram os dela com intensidade que fez respiração emperrar na garganta. Agora não sei como continuar sendo só seu amigo, quando todo dia me descubro querendo ser algo mais. O tempo pareceu parar.
Sons da festa se desvaneceram, substituídos por batida de coração ensurdecedora em seus ouvidos. Altair, você não tem que responder. Sei que isso complica tudo. Sei que começamos com acordo específico e estou mudando termos sem consultar. Mas não podia continuar fingindo que o que sinto por você é platônico. Antes que ela pudesse processar, mulher apareceu na porta da sacada, cliente importante pedindo momento com Altair para discutir potencial investimento. O momento se quebrou, deixando-a tremendo com mistura de terror e algo perigosamente próximo de esperança. Dirigiram de volta para a fazenda em silêncio carregado. Quando chegaram perto da meia-noite, ele a parou antes que pudesse fugir para a segurança de seu quarto. Você não tem que sentir o mesmo. Não estou pedindo nada. Só precisava de honestidade entre nós. E se eu não sei o que sinto? Sussurrou ela. E se estou apavorada de sentir algo porque toda vez que confiei em amor, terminei machucada? Então damos tempo. Não pressiono. Continuamos como estamos até você ter certeza do que quer. E se eu nunca tiver certeza? Então pelo menos saberei que fui honesto, que não repeti erro de Lívia, guardando verdades até ser tarde demais para importar. Aquela noite, Heloísa ficou acordada até o amanhecer, deitada na cama olhando o teto, pensando no homem na ala oposta da fazenda que acabara de mudar os parâmetros de tudo. O amor não pede permissão antes de florescer. Cresce em rachaduras que não sabíamos que existiam, e uma vez que o reconhecemos, ignorá-lo se torna impossível. Os dias seguintes foram exercício de tensão deliciosa e torturante. Cada interação se tingiu com nova consciência, palavras inocentes se carregando com duplo significado, roçares acidentais enviando eletricidade por terminações nervosas despertas. Heloísa tentou se concentrar nos estudos. Tinha prova importante sobre barroco brasileiro se aproximando. Precisava memorizar técnicas de Aleijadinho e Mestre Ataíde, entender contexto histórico do ciclo do ouro. Mas em vez de analisar Última Ceia de Ataíde, se descobria desenhando olhos cor de mel nas margens, perguntando-se o que significava estar se apaixonando aos 21 anos por homem, com quem havia se casado aos 19 por razões completamente práticas. Porque era isso que estava acontecendo inegavelmente. O reconhecimento a atingiu durante aula sobre simbolismo romântico. Ela estava se apaixonando por Altair Cavalcante, seu marido acidental, seu salvador involuntário, o homem que começou como estranho e se tornou melhor amigo e agora? Agora o quê? Decidiu conversar com Zuleika, que havia observado sua evolução com olhos conhecedores. Encontrou-a na lavanderia, dobrando lençóis que cheiravam a lavanda e sol mineiro. Preciso de conselho, começou Heloísa sem preâmbulo. Sobre o senhor Cavalcante, suponho. Tão óbvio assim? Querida, trabalho nesta casa há 28 anos. Vi primeiro o casamento dele, vi sua descida à escuridão depois que ela foi embora e agora vejo transformação desde que você chegou. Vocês dois são mais óbvios que amanhecer. Não sei o que fazer, porque se casou pelas razões erradas. Sim. Zuleika deixou lençóis dobrados, virou para encarar Heloísa com expressão que misturava afeto maternal com sabedoria ganha em décadas. Sabe quantos casamentos começam com razões certas e terminam em miséria? Minha prima se casou por amor apaixonado e 10 anos depois se divorciaram, porque descobriram que paixão não paga contas nem sobrevive monotonia. Minha irmã se casou com um homem que lhe convinha socialmente e estão celebrando 30 anos, apaixonados de formas que nunca imaginaram no começo. Mas nós começaram honestamente, sem mentiras sobre amor eterno que não existia. Construíram respeito primeiro, amizade depois, e agora estão descobrindo-se a mais. Essa é base mais sólida que 90% dos casamentos. Tenho medo. Bom, amor dá medo, especialmente quando você tem tanto a perder. E se eu estragar tudo? E se expectativa de romance matar o que temos? E se não? E se for ainda melhor? Heloísa voltou para casa aquela tarde com determinação renovada. Encontrou Altair na biblioteca, como esperava, lendo enquanto o pôr do sol pintava o cômodo de tons dourados. Precisamos conversar, disse, fechando a porta atrás de si. Ele fechou o livro imediatamente, expressão mudando para preocupação. Aconteceu algo? Sim, você, eu, isso.
Aconteceu que você me disse algo monumental em São Paulo e depois não falamos sobre isso, que é como um elefante gigante em cada cômodo. Um sorriso pequeno curvou seus lábios. Elefante gigante é redundante. Não me enche com gramática agora. Estou tentando ser corajosa. Então seja corajosa. Fale. Ela respirou fundo, procurando palavras que havia ensaiado 1000 vezes mentalmente. Passei toda a minha vida sendo prática. Quando minha mãe adoeceu, fui prática. Quando o Reginaldo apareceu pedindo que eu casasse com você, fui prática. E quando cheguei aqui dizendo a mim mesma que era só arranjo temporário, fui prática. Mas ultimamente não me sinto prática. Me sinto bagunçada. Meus pensamentos são caos, minha concentração destruída e é tudo por sua causa. Isso é bom ou ruim? Não sei. Se apaixonar não estava no plano. Os melhores momentos da vida raramente estão planejados. Mas e se estou confundindo gratidão com amor? E se isso é só porque você foi gentil quando ninguém mais foi? Ele se levantou, caminhou até ela com cuidado deliberado, como se aproximasse de criatura selvagem que podia fugir a qualquer momento. É gratidão que te faz sorrir quando chego em casa. É gratidão o que vi nos seus olhos naquela sacada em São Paulo. É gratidão que te faz desenhar minhas mãos nas margens dos seus cadernos, coisa que sim, notei. Ela corou furiosamente. Você espia meus cadernos. Você os deixa abertos na mesa de jantar. Não é espionagem, é observação. Ainda assim, Heloísa, escuta, eu também tenho medos. Medo de repetir erros com Lívia. Medo de que minha capacidade de amar esteja quebrada depois de 12 anos de congelamento emocional. Medo de acabar te machucando eventualmente, porque não sei como fazer isso direito. Mas o que sinto por você não é confusão ou gratidão disfarçada. É real, assustador e completamente sem precedentes na minha vida. Então o que fazemos? Proponho o experimento. Encontro de verdade. Não evento de negócios ou jantar obrigatório, mas saída especificamente projetada para romance. E vemos se funciona, se nos sentimos naturais ou forçados, se há química romântica real ou só amizade profunda que estamos confundindo. Um encontro? Depois de estarmos casados por quase 2 anos? Exatamente. Fazemos isso ao contrário de todo mundo. Isso é completamente ridículo. Mas você vai. Ela o olhou. Este homem que havia passado de estranho intimidante a confidente, confiável à fonte de cada borboleta nervosa em seu estômago. Sim, vamos fazer seu experimento ridículo. O sorriso que floresceu em seu rosto valeu cada segundo de terror. O amor verdadeiro nunca segue cronologia lógica. Floresce em seu próprio tempo, seguindo regras que só corações entendem. Altair planejou o encontro com atenção que usualmente reservava para negociações multimilionárias. Instruiu Heloísa a estar pronta no sábado às 6 da tarde, vestir confortável mais elegante, e não trazer livro porque a ideia é conversar, não se esconder atrás de literatura. Ela trocou de roupa 4 vezes, antes de se decidir por vestido simples cor lavanda, que Zuleika proclamou perfeito para primeiro encontro com o marido de 2 anos. O absurdo da situação não escapava a nenhum deles. Altair apareceu pontualmente, vestindo jeans escuros e camisa branca de linho, que o fazia parecer mais acessível que seus usuais ternos corporativos. Tinha buquê pequeno de jasmins, gesto romântico que a fez rir e derreter simultaneamente. Flores para sua esposa? Se vamos fazer isso direito, requer gestos tradicionais. O carro os levou não a restaurante elegante como ela esperava, mas a pequena cidade histórica nas montanhas, 2 horas em direção ao interior. O caminho serpenteava por colinas cobertas de cafezais centenários, casinhas brancas que pareciam se derramar por encostas como neve perpétua. Onde vamos? Já vai ver. Chegaram a Tiradentes justo quando o sol começava a descida ao horizonte. A cidade era cartão postal vivo. Casas coloniais coloridas alinhadas em ruas de paralelepípedos, igrejas barrocas que coroavam morros e montanhas da Serra de São José emoldurando tudo em tons de azul profundo. Meu avô era daqui, explicou enquanto estacionava. Costumava me trazer quando eu era criança. Dizia que este lugar tinha magia que curava corações partidos. Funciona? Não sei. Nunca tentei depois de Lívia.
Estava ocupado demais me mantendo quebrado. Caminharam por ruas de pedra, passando por senhoras sentadas em cadeiras de balanço bordando, crianças jogando bola de gude, cachorros dormindo em manchas de sol tardio. Era Brasil autêntico, não versão turística polida, e algo em Heloísa reconheceu o pertencimento que nunca sentiu na fazenda. Altair a guiou a pequeno restaurante familiar na praça central, mesas externas sob dossel de jasmins entrelaçados. Pediu pratos locais que claramente conhecia bem, caldo verde quente apesar do calor, costelinha com ora pronobis que desmanchava na boca, e doce de abóbora com queijo Minas que sabia a infância de alguém. Você trazia Lívia aqui? Era pergunta arriscada, mas necessária. Não. Este lugar era sagrado para mim. Não queria compartilhar com alguém que eu sabia que eventualmente me deixaria. E eu? Você é diferente. Você. Fica. Comeram enquanto o sol se punha, pintando o céu de rosas e violetas impossíveis. Conversa fluiu naturalmente, sem tensão de eventos sociais obrigatórios, só duas pessoas descobrindo camadas adicionais mutuamente. Ele confessou que secretamente escrevia poesia terrível em cadernos que escondia na gaveta. Exercício catártico que começou depois da partida de Lívia e nunca abandonou. Ela admitiu que cantava no chuveiro, músicas de sertanejo universitário que tecnicamente odiava, mas não conseguia deixar de amar, e que sonhava em viajar para a Europa algum dia para ver Capela Sistina pessoalmente. Podemos ir, ofereceu. Quando quiser. Roma, Paris, qualquer lugar onde a arte chame. Não preciso de destinos exóticos, só preciso... isso. Honestidade, presença. Alguém que me olha como se eu fosse interessante em vez de transação completa. Você é mais que interessante, Heloísa. Você é brilhante, forte e infinitamente mais corajosa que eu. Não me sinto corajosa. Sinto que estou constantemente apavorada de cometer erro que vai destruir o que temos. Então estamos empatados, mas talvez coragem não seja ausência de medo, mas ação apesar dele. Depois do jantar, caminharam até a igreja matriz, subida íngreme por ruas que pareciam projetadas para testar resistência. Chegaram ao adro, justo quando a escuridão caía completamente, estrelas emergindo como buracos perfurados em cortina de veludo preto. Vista de cima era impressionante, luzes da cidade piscando embaixo, montanhas escuras recortadas contra céu que ainda guardava o último tom índigo de crepúsculo. Lívia me deixou bilhete. Começou Altair, voz suave na escuridão. Você leu, no ateliê. Mas a coisa que não te contei. Terminava pedindo que eu prometesse viver de verdade, não só existir. Lembro. Nunca consegui prometer isso. Não até agora. Não até você. Virou-se para encará-la, e na luz tênue da lua, seus olhos cor-de-mel brilhavam com intensidade que fez pulso acelerar. Heloísa, durante meses tentei me convencer que o que sinto é gratidão ou companheirismo ou qualquer emoção segura que não arrisque coração que passei 12 anos protegendo. Mas verdade é mais simples e mais assustadora. Estou apaixonado por você. Não pelo conceito de você, não pela conveniência de casamento estável, mas por você especificamente. Por como você torce o nariz quando algo te confunde. Por sua risada quando você se surpreende genuinamente feliz. Por sua força tranquila que faz problemas impossíveis parecerem manejáveis. E se isso arruinar a amizade que construímos, vou me arrepender todo dia. Mas não posso fingir mais. Heloísa sentiu lágrimas quentes deslizarem por suas bochechas. Não eram lágrimas tristes. Eu também, sussurrou. Estou apaixonada por você. E me apavora e emociona simultaneamente. Então o que fazemos? Acho que deixamos ser real. Paramos de chamar de experimento ou arranjo ou qualquer termo que nos protege de vulnerabilidade. Simplesmente nos amamos, desajeitadamente e honestamente, e vemos o que acontece. Ele fechou distância entre eles, mãos se elevando para emoldurar seu rosto com ternura, que falava de reverência mais que posse. Posso te beijar? Como querendo te beijar, não como obrigação matrimonial. Por favor. O beijo foi diferente de qualquer beijo casto na bochecha ou contato breve de cerimônia. Foi lento, exploratório, cheio de promessa e perguntas e respostas silenciosas.
sabia a vinho e doce de abóbora e possibilidade. Seus braços a envolveram, puxando-a para peito que batia tão rápido quanto seu próprio coração, e ela se permitiu derreter no abraço, no momento, no território desconhecido de amor que não pediu permissão antes de florescer. Quando se separaram, ambos tremendo ligeiramente, ele apoiou a testa na dela. Então isso é real agora. Tínhamos dúvidas? 1000. Mas todas desapareceram há aproximadamente 30 segundos. Voltaram para a fazenda perto da meia-noite, dirigindo em silêncio confortável, suas mãos entrelaçadas no console central. E quando chegaram, ele caminhou com ela até a porta de seu quarto, como cavalheiro antiquado. Boa noite, minha esposa. Boa noite, meu marido. As palavras, ditas tantas vezes antes com leveza irônica, agora carregavam peso de verdade. Às vezes, o amor mais verdadeiro é o que cresce em terra improvável, regado por paciência e honestidade, até florescer em jardim que nenhum deles sabia que estava cultivando. Os meses seguintes foram reinvenção. Altair e Heloísa navegaram transformação de companheiros compatíveis para casal genuíno, com desajeitamento ocasional, mas compromisso constante. Havia aprendizado em descobrir intimidade, que antes evitavam intencionalmente. Começaram com gestos pequenos. Altair deixando o café exatamente como ela gostava na mesa de café da manhã. Heloísa adicionando discos de música mineira que ele amava à coleção. Consolidaram quartos gradualmente, primeiro adormecendo no sofá da biblioteca durante maratonas de filmes, depois admitindo que preferiam acordar juntos que separados. A transição não era perfeita. Houve momentos de pânico, quando velhos medos ressurgiam. Uma noite, depois de dia particularmente intenso de aulas, onde o professor mencionou casamentos de conveniência em contexto histórico, Heloísa teve crise de ansiedade, convencendo-se que só estava repetindo padrões por segurança financeira. Altair a encontrou hiperventilando no jardim, sob pé de pequi que havia se tornado seu lugar de reflexão. Não consigo respirar, ofegou. E se estou me enganando? E se isso é só síndrome de Estocolmo elegante? Ele se ajoelhou à sua frente, pegando suas mãos trêmulas. Olha para mim, respira comigo. 4 segundos entrando, 6 saindo. Isso, de novo. Depois que a respiração se estabilizou, falou com calma que admitiu sua própria terapia descoberta. Tive conversa parecida com um terapeuta há anos. Questionei se meu amor por Lívia era real ou só medo de solidão. Sabe o que ela me disse? Heloísa negou com a cabeça. Disse que a autenticidade de amor não se mede por origem, mas por ações diárias. Você me trata bem porque teme repercussões? Não. Eu te trato bem esperando retorno específico. Não. Escolhemos mutuamente todo dia estar presentes. Isso é amor real, independente de como começamos. E se eu parar de te escolher algum dia? Então será seu direito. E vou sobreviver porque você me ensinou que sobrevivência é possível. Mas estou apostando que vai escolher ficar porque sou apostador péssimo que finalmente encontrou aposta que vale risco. As crises dela se tornaram menos frequentes, substituídas por confiança construída em 1000 pequenos atos de fidelidade emocional. Em novembro, receberam um convite inesperado. Exposição retrospectiva de Lívia em galeria em São Paulo. Descobriu-se que depois de abandonar Altair, ela havia florescido como artista, expondo internacionalmente antes de se retirar misteriosamente 5 anos atrás. Não preciso ir, ofereceu Heloísa. Se for demais. Quero ir, mas só se você vier comigo. Preciso fechar esse capítulo com testemunha que importa. São Paulo era caos lindo de concreto e efervescência metropolitana. A galeria era espaço elegante na Vila Madalena, paredes brancas fazendo arte estourar em cor. Pinturas de Lívia eram espetaculares, evolução clara desde obras iniciais, que Heloísa reconheceu do ateliê, até abstrações maduras que capturavam emoção crua. E então, Altair parou em frente a retrato específico. Era ele, mas pintado anos depois da partida dela. Devia ter feito de memória, capturando não homem de 25 anos que abandonou, mas homem de 30 e tantos que imaginava que se tornaria. O retrato mostrava maturidade, tristeza, mas também força emergente.
Era amor plasmado em óleo, despedida e bênção simultaneamente. Placa junto à pintura dizia: Altair em minha mente, anos depois. Por favor, me perdoe, e encontre felicidade que não pude te dar. L.M. Ele permaneceu imóvel por tempo que pareceu eternidade. Heloísa pegou sua mão, apertou suavemente, esperou. Finalmente, falou, voz grossa com emoção. Ela está morta, não está? Por isso a retrospectiva agora. Mulher mais velha, claramente curadora, se aproximou após escutar. Lívia Morales faleceu de câncer há 18 meses. Deixou instruções para que esta exposição acontecesse depois, incluindo esse retrato específico. Disse que se certa pessoa viesse, devia saber que sua partida nunca foi sobre ele não ser suficiente, mas sobre ela precisar se encontrar em solidão, e que sua maior esperança era que ele encontrasse amor que ela não pôde oferecer. Lágrimas correram livremente pelas bochechas de Altair enquanto observava retrato de si mesmo, pintado por mulher que o amou o suficiente para deixá-lo. Obrigado, disse eventualmente a curadora, por compartilhar isso. Fora da galeria, sob céu cinza de novembro paulistano, ele abraçou Heloísa com intensidade quase desesperada. Passei 12 anos odiando-a por ir embora. E acontece que ela estava morrendo eventualmente, e sua última ação foi me desejar bem. Como processo isso? Acho que você a honra vivendo exatamente como ela pediu. De verdade. Com amor que não se desculpa por existir. Como você é tão sábia aos 21 anos. Porque tive professor excelente nesses 2 anos. Você me ensinou que cura não é linear. Que amor pode florescer em circunstâncias impossíveis. E que segundas chances valem cada momento de terror que causam. Aquela noite, em hotel boutique com vista para a Avenida Paulista, iluminada contra a escuridão, fizeram amor pela primeira vez como casal que escolheu mutuamente, sem sombras de transação original eclipsando intimidade. Foi terno, às vezes desajeitado, frequentemente interrompido por risada quando a anatomia não cooperava segundo expectativas cinematográficas. Era perfeitamente humano, perfeitamente eles. Depois, deitados em emaranhado de lençóis, ele traçou padrões preguiçosos em seu ombro. Quero renovar votos. Mas desta vez, significando cada palavra. Já renovamos votos há meses. Aqueles foram bonitos, mas quero fazer rodeado de pessoas que importam. Quero que Zuleika seja testemunha, seus irmãos também se puderem vir. E quero convidar minha mãe, que mal vi em anos. Quero celebrar isso publicamente. Tem certeza? O que as pessoas vão dizer quando descobrirem as origens? Que tivemos sorte de nos encontrar em circunstâncias impossíveis. Que amor é mais forte que contratos. Que merecemos felicidade tanto quanto qualquer um. Então sim, vamos fazer. Voltaram para a fazenda com planos e esperança renovada, prontos para construir futuro sobre fundações que finalmente se sentiam sólidas. O fechamento verdadeiro não vem de entender por que capítulos anteriores terminaram, mas de se comprometer completamente com o capítulo presente, escrevendo história que honra passado sem ficar preso nele. Dezembro trouxe frio inesperado às montanhas de Minas. Geada leve caiu nas colinas da fazenda, fenômeno suficientemente raro para que moradores fotografassem tudo. A casa, geralmente envolta em calor perpétuo, teve lareiras acesas em cada cômodo, criando atmosfera aconchegante que convidava à intimidade. Heloísa estava no meio de provas finais de primeiro semestre. Estresse acadêmico, misturando-se com o planejamento de cerimônia de renovação de votos programada para a primavera. Altair, entre reuniões de fim de ano da empresa, fazia esforço consciente de estar presente, lembrando erros com Lívia. Uma tarde, enquanto estudava para a prova sobre arte colonial brasileira na biblioteca, recebeu ligação de número desconhecido. Alô? Heloísa, é a mãe. Voz de sua mãe, que não escutava em meses, exceto atualizações breves de saúde. Mãe, está tudo bem? Sua saúde. Estou estável. Ligo porque seu irmão Reginaldo disse que você está renovando votos em março. Sim, como soube? Zuleika é prima de vizinha que conhece sua tia. Você sabe como funcionam cidades pequenas. Heloísa riu apesar da tensão. Ligou para criticar? Liguei para pedir perdão. Silêncio.
Heloísa não esperava isso. Devia ter te protegido, continuou sua mãe, voz quebrando. Quando seu pai propôs este casamento, devia ter lutado mais. Mas estava tão doente, tão cansada, e parte de mim se convenceu que era a melhor opção que te deixar lutar sozinha quando eu morresse. Mãe, me deixa terminar. Mas deu certo, não deu? Reginaldo diz que você parece feliz em fotos que vê na internet. É verdade? É verdade. Mas não foi assim no começo. Foi processo longo de duas pessoas aprendendo a se respeitar, confiar mutuamente, eventualmente se amar. Você o ama? De verdade? Sim, e ele me ama. Não por obrigação, mas por escolha. Então fizemos algo certo acidentalmente. Não. Vocês me colocaram na situação. Altair e eu decidimos o que fazer com ela. Há diferença. Eu sei, e sinto muito. Eu poderia ir à cerimônia. Prometo que não vou causar drama. Só quero te ver feliz. Heloísa fechou os olhos, sentindo complexidade de emoções. Raiva por anos de negligência emocional. Dor por infância perdida. Mas também, surpreendentemente, compaixão por mulher que fez o melhor que pôde em circunstâncias impossíveis. Pode vir, mas preciso de limites claros. Não mais pedidos de dinheiro. Não mais me culpabilizar por escolher minha felicidade. Entendido? Entendido. Te amo, filhinha. Sempre te amei, mesmo quando demonstrei terrivelmente. Eu também te amo, mãe. Mas amor não significa me sacrificar infinitamente. Depois de desligar, Heloísa se encontrou tremendo. Altair apareceu como conjurado por angústia, envolvendo braços ao seu redor, sem pedir explicação. Família, disse simplesmente. É complicado. Convidei ela para a cerimônia. Arrependida? Não, mas apavorada. E se isso reabrir feridas que mal fecharam? Então vamos lidar com elas juntos. Mas dar a ela a oportunidade de testemunhar sua felicidade é generoso. Ela não merece, talvez, mas você merece paz que vem de ser pessoa que escolhe graça sobre rancor. Em janeiro começou o segundo semestre. Heloísa adicionou aula de italiano, primeiro passo rumo a sonho de estudar arte renascentista em Roma. Altair, inspirado por paixão renovada dela, contratou o arquiteto para consultar sobre design de biblioteca expandida na propriedade, projeto pessoal que permitiria explorar criatividade arquitetônica sem abandonar negócio familiar. Trabalhavam lado a lado em noites frias, ela traduzindo textos sobre Caravaggio, ele desenhando esquemas de prédio que seria metade biblioteca, metade galeria comunitária. Zuleika trazia chocolate quente e broas de fubá, observando com sorrisos maternais como duas pessoas que começaram como transação se transformaram em verdadeira equipe. Fevereiro trouxe dilema inesperado. Oportunidade surgiu para Altair. Vender empresa de café por soma astronômica a conglomerado internacional. Seria livre de obrigações familiares, poderia perseguir arquitetura em tempo integral, viver vida que sempre imaginou. Mas também significaria trair legado de gerações, decepcionar funcionários que dependiam de liderança familiar, admitir que negócio nunca foi verdadeira vocação. Conversaram durante dias, pesando opções, explorando medos. Não posso decidir por você, disse Heloísa, mas posso compartilhar observação. Quando fala de arquitetura, seus olhos brilham. Quando fala de café, soa competente, mas não apaixonado. Vida é curta demais para competência em lugar de paixão. Mas e os funcionários? E a tradição? O comprador prometeu manter todos os funcionários. E tradição que requer sacrifício de felicidade pessoal não é tradição que honra ancestrais, é prisão disfarçada de legado. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Só precisava de espaço seguro para expressar. Ele vendeu a empresa em março, justo semanas antes da cerimônia renovada. A decisão trouxe libertação e melancolia, mas quando assinou papéis finais, sorriu com alívio que não sentia em décadas. E agora? Perguntou Heloísa. Agora desenho aquela biblioteca com galeria. E depois, quem sabe? Talvez viajemos para Roma para sua pesquisa. Talvez compremos fazenda abandonada em Goiás e a restauremos. Talvez simplesmente existamos sem agenda, curtindo cada dia como presente.
Gosto desse plano. Sem detalhes específicos te inquieta? Costumava, mas aprendi que melhores aventuras são as que você não pode planejar completamente. A cerimônia de renovação de votos foi programada para primeiro sábado de primavera. Zuleika coordenou tudo. Jasmins cobrindo o pátio colonial, buffet da cidade oferecendo comida mineira autêntica, violeiro tocando Renato Teixeira. Mas verdadeira magia não estava em decorações, mas em pessoas. Mãe de Heloísa veio com Reginaldo e irmãos menores, visivelmente emocionados pela fazenda, mas mais impressionados por como sua irmã os abraçou sem rancor. Mãe de Altair chegou de São Paulo com um novo marido, admitindo envergonhada que não havia sido mãe presente, mas estava orgulhosa de homem que seu filho se tornou. Professores universitários de Heloísa vieram, amigos que fez em São Paulo, até curadora da galeria, que organizou exposição de Lívia, enviou carta linda desejando felicidades. Era mistura estranha de pessoas de mundos diferentes, mas todos compartilhavam amor por casal que desafiava convenções. Família verdadeira não se define por sangue, mas por quem aparece, quem celebra suas vitórias, quem segura sua mão durante quedas e quem te ama mesmo quando você é difícil de amar. O dia da cerimônia amanheceu com céu limpo, impossivelmente azul. Sol tingindo montanhas de Minas, com tons dourados que pareciam bênção divina. Heloísa acordou em seu quarto. Tecnicamente ainda mantinham espaços separados por tradição boba, que ambos curtiam, espreguiçando-se em lençóis de linho, enquanto rolinhas arrulhavam na cornija lá fora. Zuleika entrou com café e expressão maternal que adotara ultimamente. Grande dia, minha menina. Não é tão grande, já somos casados legalmente. Mas hoje é escolha, não necessidade, não transação, mas puro amor declarado. É maior que qualquer cerimônia legal. Heloísa usava vestido simples de seda cor marfim que escolheu com Altair, quando juntos visitaram boutique em Belo Horizonte, experimentando opções até encontrar perfeição. Era contraste marcado do vestido emprestado, 3 tamanhos grande que usou no primeiro casamento. Este lhe caía como segunda pele, realçando curvas que ganhou em 2 anos de comer bem e viver sem estresse constante de pobreza. Seu cabelo caiu em ondas soltas sobre ombros, sem véu nem adornos elaborados. Só jasmins entrelaçados como coroa simples, fragrância embriagadora, misturando-se com perfume que Altair lhe presenteou no último aniversário. Quando desceu escada em direção ao pátio, conversas pararam. Altair, esperando sob arco coberto de buganvílias roxas, tinha lágrimas em olhos cor de mel que já não tentava esconder. Vestia terno cinza claro, sem gravata, camisa branca aberta no colarinho, visual casual que nunca teria usado em primeira cerimônia, onde formalidade rígida mantinha emoções distantes. Ela caminhou até ele sem escolta, porque desta vez não era entregue por família, mas caminhava voluntariamente rumo a futuro escolhido. Suas mãos se encontraram, dedos entrelaçando-se com familiaridade de 2 anos de prática. Oficiante, era professor de ética da universidade onde Heloísa estudava. Homem que entendia a complexidade de amor moderno. Começou com palavras simples. Reunimos hoje para presenciar não união inicial, mas reafirmação. Estas 2 pessoas se conheceram em circunstâncias que muitos considerariam menos românticas, mas descobriram verdade fundamental. Amor verdadeiro não depende de como começa, mas de como cresce. Hoje escolhem mutuamente com consciência completa de quem são individual e coletivamente. Altair falou primeiro, voz firme apesar de emoção. Heloísa, há 2 anos prometi respeito, liberdade, coexistência pacífica. Era o único que tinha para oferecer então. Hoje te ofereço mais, minha risada, quando suas piadas terríveis me fazem rir apesar de mim mesmo. Meus medos, quando ressurgem às 3 da manhã. Meus sonhos de arquitetura que achei mortos, mas você reviveu com sua fé em mim. E meu amor imperfeito, mas verdadeiro. Todo dia pelo resto dos meus dias. Heloísa sentiu lágrimas quentes deslizando. Não se incomodou em limpá-las. Altair, você me ensinou que mereço bondade sem preço anexado, que inteligência vale tanto quanto beleza, que posso ser frágil e forte simultaneamente.
Me deu espaço para crescer, quando outros só me ofereceram gaiolas douradas, e me amou antes que eu soubesse como me amar. Te prometo risadas em dias difíceis, honestidade mesmo quando dói, aventuras espontâneas que apavoram sua natureza planejadora, e amor que fica mais forte todo ano. Trocaram anéis novos, simples alianças de ouro com inscrições escolhidas juntos. Escolhemos na dela, todo dia na dele. Os declaro casados por escolha, comprometidos por amor, unidos por jornada compartilhada. Podem se beijar como se o universo não estivesse observando. O beijo foi longo, profundo, interrompido por aplausos e vivas de convidados que celebravam algo mais raro que união legal. Transformação genuína de duas almas. A festa se estendeu até a noite, mistura de viola caipira tradicional e playlist moderna que Heloísa curou secretamente. Sua mãe a abraçou com força, que falava de arrependimentos não expressos completamente. Você é mais forte que eu fui. Tive vantagem. Encontrei homem que me apoiava em vez de me drenar. Não era completamente justo com seu pai, mas era verdade suficiente. Reginaldo se aproximou timidamente, oferecendo desculpa desajeitadamente honesta. Fui idiota. Te tratar como transação. Pai era pior, mas eu segui. Desculpa. Aceito. Mas preciso de tempo antes de voltar a confiar plenamente. Justo. Altair dançou com sua mãe pela primeira vez em anos. Conversa entre eles claramente emocional. Depois explicou que ela havia admitido negligência emocional após morte de seu pai. Seu escape em novo relacionamento, deixando-o órfão emocionalmente quando mais precisava de apoio. Disse que estava orgulhosa, que encontrei amor que ela e papai nunca tiveram. Como se sente ouvindo isso? Como fechamento. Não apaga dor, mas permite perdão. Perto da meia-noite, escaparam da festa que continuava, subindo para a varanda superior, onde tudo começou meses atrás quando ele confessou amor sob estrelas. Então fizemos, disse ela, apoiando-se no gradil. Transformamos transação em casamento de verdade. Você soa surpresa. Por que estou? Estatisticamente, isso devia ter falhado espetacularmente. Mas somos nós. Nunca fizemos nada estatisticamente. Ela se virou para encará-lo, lua cheia iluminando-o com luz prateada que o fazia parecer etéreo. Tenho medo às vezes, confessou. Medo de que um dia você acorde arrependido. Que descubra que merecia alguém sem bagagem de família disfuncional. Alguém brilhante e realizado. Não estudante desajeitada que ainda gagueja apresentando em aula. Ele tomou seu rosto entre as mãos com ternura que nunca envelhecia. Sua família não te define. Seu passado não determina seu valor. E você não é desajeitada, é autêntica. É mais raro e mais valioso. E eu te amo, Heloísa Cavalcante, com cada parte quebrada e cada parte curada do meu ser. Cavalcante ainda soa estranho, como brincar de ser adulta. Me dá outros 50 anos. Eventualmente vai parecer natural. 50 anos. É muito tempo. Mal suficiente para fazer tudo o que quero com você. Beijaram-se enquanto fogos de artifício explodiam embaixo. Surpresa que Zuleika organizou sem consultá-los, pintando o céu de cores impossíveis, e Heloísa pensou que vida era estranho milagre de caos e coincidência, que contratos podiam se transformar em compromissos genuínos, e que o amor mais verdadeiro frequentemente cresce em solo onde ninguém pensou em plantar nada. O verdadeiro final feliz não é ausência de problemas, mas presença de companheiro que enfrenta problemas ao seu lado, que escolhe ficar quando partir seria mais fácil, que ama, não apesar de suas imperfeições, mas incluindo cada uma delas. 5 anos depois da noite que mudou 2 destinos, Heloísa Cavalcante, o sobrenome finalmente soava natural, defendia sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo. Tema: Transações matrimoniais na arte colonial brasileira, quando contratos produziam obras-primas. Era a metáfora mal velada de sua própria história, e banca examinadora sabia. Altair estava na primeira fila com sua mãe, com Zuleika, com irmãos menores de Heloísa, que agora estudavam com bolsas que ele financiava silenciosamente. Quando ela concluiu a apresentação com frase:
Às vezes, as melhores obras de arte são as vidas que construímos em circunstâncias impossíveis. Aplausos foram estrondosos. A biblioteca-galeria que desenharam juntos havia sido inaugurada ano anterior. Prédio moderno de vidro e pedra local, misturando elementos tradicionais mineiros com design minimalista contemporâneo, rapidamente se tornou o centro cultural da região. Abrigava a coleção de Lívia, que curadora de São Paulo doou quando soube do projeto, junto com obras de bolsistas que programa de Altair apoiava. Era legado mais lindo que qualquer império cafeeiro. Seu apartamento em São Paulo, porque eventualmente compraram um pequeno flat perto da universidade, para noites quando aulas terminavam tarde, tinha vista para Parque Ibirapuera, outro sonho realizado casualmente. Mas sempre voltavam para a fazenda em Minas, seu verdadeiro lar onde a história começou. O ateliê de Lívia não era mais santuário intocável. Heloísa pintava lá ocasionalmente, suas obras melhorando lentamente com prática. Altair desenhava, esboços cobrindo paredes que antes só sustentavam memória. Era espaço vivo agora, honrando o passado enquanto criava futuro. Uma tarde de primavera, 5 anos e meio depois da primeira noite como estranhos legais, Heloísa encontrou Altair no jardim, plantando mais jasmim sob janela que costumava ser de quarto fechado. Mais flores, sempre mais flores. Este jardim nunca termina. É metáfora péssima para nosso relacionamento. É metáfora perfeita. Amor requer manutenção constante. Plantar, regar, podar quando necessário, celebrar quando floresce. Ela se ajoelhou ao seu lado, sujando o vestido que não importava mais porque tinham máquina de lavar, e não preocupações sobre manchas arruinando única roupa apresentável. Você já imaginou isso? Perguntou. Quando assinou aquele contrato com meu pai. Imaginei cumprir obrigação, existir em proximidade educada, eventualmente morrer sozinho nesta fazenda grande demais. Não imaginei amor. Definitivamente não imaginei felicidade. É feliz? Além de qualquer direito razoável. E você? Completamente. Assustadoramente. Tão feliz que às vezes acordo checando se é real. É real. Cicatrizes provam. Ambos tinham cicatrizes, emocionais de passados que sobreviveram, físicas de vida vivida plenamente. No pulso de Heloísa, pequena marca de quando se cortou cozinhando durante fase onde decidiu aprender culinária mineira. Na testa de Altair, linha fina de acidente de construção quando insistiu em ajudar fisicamente durante a edificação da biblioteca. Era um mapa de vida compartilhada, evidência de presença mútua. Temos notícia, disse ela casualmente. Recebi oferta de programa pós-doutoral em Roma, 2 anos, pesquisando arte barroca, completamente financiado. Ele parou de plantar, virando-se completamente. Isso é incrível. Quando? Começa em setembro, se eu aceitar. Se? Não quero ir sozinha. E sei que biblioteca é importante. E seus projetos aqui? Heloísa, passei 35 anos antes de você preso neste lugar. 2 anos em Roma soa perfeito. Já tenho ideias para prédio que poderia projetar perto do Trastevere. Sério? Já brinquei alguma vez sobre arquitetura? Certo. Então vamos. Outro capítulo, outra aventura. Aquela noite deitados na cama com janelas abertas para sons noturnos de Minas. Grilos, coruja distante e brisa movendo cortinas. Altair traçou padrões preguiçosos no ombro nu dela. Sabe o que é mais estranho de tudo? O quê? Que começamos com fim em mente. Acordo temporário até você cumprir sua parte. Eu a minha. E ambos seguiríamos vidas separadas. E em vez de final, encontramos início. Inícios são superestimados de qualquer jeito. São caóticos e assustadores. Mas necessários. Sem aquele início estranho, nunca teríamos chegado a este meio lindo. E o final? Estamos há décadas disso. Mas aposto que quando chegar, estaremos juntos, discutindo sobre alguma bobagem, como se pintar biblioteca-galeria em Roma de branco ou creme, rodeados de pessoas que amamos e obras que criamos. Parece perfeito. Por que será? Não porque seja fácil ou ideal, mas porque é nosso. 5 anos, 6 meses e 18 dias depois da noite que mudou 2 destinos,
Heloísa e Altair dormiram como sempre, entrelaçados de forma que seus corpos memorizaram, respiração sincronizada, sonhando com Romas futuras e jasmins eternos. A fazenda nas montanhas de Minas abrigava silêncio diferente agora. Não vazio de solidão, mas plenitude de paz. Quartos antes fechados estavam abertos, janelas sem cortinas deixando entrar lua cheia. E no ateliê que foi santuário de perda, agora era testemunho de cura, duas pinturas penduradas lado a lado. Retrato de Lívia de jovem Altair, com sua bênção de encontrar felicidade, junto a esboço de Heloísa de Altair atual, com inscrição simples: o amor que escolheu ficar. Ambos os retratos olhavam para jardim onde jasmins floresciam eternamente, onde promessas se cumpriam toda a primavera, onde dois estranhos unidos por necessidade se transformaram em almas gêmeas forjadas por escolha deliberada, dia após dia, ano após ano, em jardim que construíram juntos de terra de contrato frio, até florescer em amor mais verdadeiro que qualquer planejamento pudesse desenhar. E assim, dois corações que começaram destroçados de formas diferentes encontraram cura na presença mútua, provando que os melhores amores são os que crescem devagar, que as melhores promessas são as que renovamos diariamente e que os finais mais felizes são realmente só começos disfarçados de conclusões.